Visite o bairro mais rico da sua cidade e visite o bairro mais pobre da sua cidade. E aí você decide onde é que você deseja morar. Onde é que você deseja viver? Com quem você quer viver? Com quem seus filhos deveriam viver? E eu gostaria de começar esse episódio 6 com isso. Porque você vai aprender aqui agora por qual motivo você larga. E você vai notar que é despreparado porque às vezes você pensa que isso só está acontecendo com você. E não é só com você. É com a maioria das pessoas, é com todas as pessoas. O nome desse tema é... Agora que você já atravessou essa porta e entrou num mundo desconhecido, você vai vivenciar coisas de que você nunca tinha emocionalmente envolvido. Nesse episódio, ele vai mostrar para você, e nesse momento, e nessa fase da vida, é um dos momentos que você mais é testado. A gente é testado a vida toda, mas essa fase da vida, quando você quer dar o teu pulo do gato, quer melhorar de vida, ele passa a ser fundamental. Aqui você vai notar que o primeiro passo que você deu, na verdade, ele vai servir para muito pouco. Porque no começo tudo é empolgante. Vamos pegar como exemplo você estudar, você fazer um curso. Né? Até porque é um principal motivo de que nós estamos nos relacionando. De que eu tive a oportunidade de conhecer você e você teve a oportunidade de nos conhecer. Então essa convivência, ele é derivado do curso do farmacista e do cuidador. Quando você faz a sua matrícula e pega seus materiais, é um momento de empolgação. Disso a gente não tem dúvida. Após empolgação, começam a surgir os desafios. Você começa a notar que estudar não é uma coisa fácil. Você começa a notar que você precisa estabelecer um horário entre as suas atividades do teu trabalho, da tua família, do seu entusiasmo, do seu cansaço físico, que você precisa organizar um momento para estudar e você não consegue fazer aquilo. Isso tudo é desafio. Isso é tudo que você está sendo testado. Coisa que você não tinha imaginado que isso ia acontecer. Você vai notar, por exemplo, que às vezes você quer fazer um negócio e esse negócio não acontece tão rápido. Isto é, às vezes você também nota que você estuda 1 mês, 2 meses, 3 meses e o resultado não vem. E você já começa a querer aquela coisa logo, o resultado, você já quer colher a consequência do curso. Por incrível que pareça, você fica 20 anos sem estudar, quando você estuda 2 meses, você já quer o resultado. Isso é coisa da nossa cabeça. Isso é natural. Por isso que aqui você vai levar um choque de realidade. E por que você começa a ficar muito mais focado no resultado? Porque, maioria das vezes, as pessoas vivem em função da dor. Eu vou dar um exemplo para você. Se você está vindo para casa e você está falando assim, vou chegar em casa e vou estudar. E você chegando em casa, a louça está suja, e as pessoas ainda estão reclamando que a louça está suja, as crianças precisam comer, você sente mais dor onde? Em ter que estudar ou resolver esse problema aqui. Então você vai resolver o problema. Olha como que isso funciona. Então aí você começa a entender a dificuldade que é, o desafio que é em ser uma pessoa organizada e conseguir resistir às circunstâncias da vida. Porque isso não acontece só com você. Mas aí a gente vem te ensinar o porquê que acontece esses testes. Primeira coisa que esses testes mostram para você, que você precisa resistir. E começa a testar o quanto você resiste e muda e se organiza. O quanto você quer vencer na sua vida, ter uma vida melhor, oferecer uma vida melhor para os teus filhos. Esses testes, eles têm uma função, te fortalecer. Ninguém cresce na felicidade. A gente cresce na dificuldade, na dureza. Isso é muito importante, você ter essa consciência, a gente ter essa consciência. Sabe por quê? Porque cada dificuldade vai gerar uma habilidade. Quando você passa por determinadas situações, você começa a não querer passar pela mesma situação. Então você começa a criar uma habilidade para se organizar em relação àquilo. Então cada teste vai te deixar mais forte e mais preparado. Por exemplo, o estudar desenvolve o teu conhecimento. O esforço, ele desenvolve a tua disciplina. Os erros que você vai ter na jornada, eles desenvolvem a sua experiência. E as dificuldades,
elas desenvolvem as resiliências da vida. Isto é, você começa a ver aquela mesma coisa de uma forma diferente. É isso que quando nós estamos mais velhos, você fala, eu tenho experiência com isso, não se preocupa porque isso vai passar. Por quê? Porque já vivi essa dificuldade, criei resiliência e vejo aquele momento como um momento de superação e que ele vai passar. Nesses momentos desses testes, a vida não está perguntando para você se você quer vencer. A vida está te perguntando se você quer ser uma pessoa capaz de vencer. A vida está te perguntando se você quer se tornar uma pessoa capaz de vencer. Esse é o motivo do teste. E aí, além dos testes, vem quem? Vem os aliados. Porque graças a Deus, nós vamos falar dos inimigos depois. Vamos primeiro ver nos aliados. Porque você vai ter aliados nessa hora. Você vai encontrar amigos que te incentivam. Você vai encontrar professores que te ensinam. Você vai encontrar familiares que te apoiam. Você vai encontrar colegas que compartilham experiências com você, que vai te gerar mais engajamento nessa sua jornada. Você vai encontrar pessoas que acreditam em você. Então você vai ter muitos aliados. Porque o importante dos aliados é que você precisa entender que ninguém vai longe sozinho. Nós somos seres que precisamos viver em comunidade, em conjunto com outras pessoas. Aprendemos com pessoas, servimos pessoas, convivemos com pessoas. Todo sucesso ele é construído com muitas mãos. As minhas 2 mãos, as suas 2 mãos, as mãos do seu marido, da sua esposa, da sua mãe, do seu pai, dos seus filhos, dos amigos. Então, a gente constrói a vida com muitas mãos. Mas é claro que, quando nós falamos de ter vários aliados, nós também temos os inimigos. E acredite você, pessoa fantástica, eu não estou falando somente de pessoas. Porque os inimigos necessariamente não são somente pessoas. Por exemplo, a nossa preguiça, a minha preguiça, a sua preguiça é um inimigo mortal. O medo é um inimigo mortal. O desânimo é um inimigo mortal. E muitas vezes você desanima porque você não é uma pessoa preparada para vencer. Vou dar um exemplo bem simples. Às vezes você trabalha o dia todo, certo? Trabalhou, levantou cedo, aquela vida do dia a dia, lá no primeiro episódio, aquela vidinha comum, acorda sempre no mesmo horário, pega o mesmo ônibus, vai lá e faz o mesmo trabalho, à tarde volta para casa, paga a mesma conta, e paga a conta de água, de luz, e a mesma história, fica desanimado. Mas você também não faz um exercício físico para aumentar os níveis de dopamina, serotonina, oxitocina no seu organismo? E aí você deixa o desânimo tomar conta de você, o inimigo te matando dentro de você. Distrações, viver com essas desgramas aqui o dia inteiro, com esse monte de telefone, isso aqui é um inimigo mortal. Eu digo para você o seguinte, que não existe nada mais perigoso hoje do que a internet. Nem o bairro mais perigoso da sua cidade é tão problemático quanto essa história de internet. Então as distrações é um inimigo seu mortal. Como, por exemplo, se você é o tipo de pessoa que passa o dia lá, ou chega à noite, deita na cama e fica lá, saiba você, seja uma pessoa inteligente, como funciona a nossa máquina. Cada videozinho que você vê tem um disparo de dopamina. Então você acha gostoso ver aquilo. Mas a hora que você pega uma apostila para ler, aquilo é chato. Só que o chato é o que te leva para o futuro. E o gostoso é o que te manda para o inferno, para a pobreza. Você, claro, é para a pobreza. Porque você passa a ser uma pessoa inútil, reativa. Nós temos que tomar cuidado com isso. Imagina você que o próprio telefone, ele é capaz de dizer quanto tempo você passa na internet para você poder se controlar. Se o próprio aparelho faz isso, você imagina o quanto eles sabem do problema que são as distrações. Então isso é um inimigo mortal na nossa vida. Outra coisa que é um inimigo mortal é a procrastinação. É aquela história de amanhã eu faço. Depois eu vejo. Agora eu não vou mexer com isso porque eu vou fazer uma outra coisa. E você começa a enrolar, procrastinar. Você dificulta, demora para tomar uma decisão em uma coisa que é simples. Às vezes até teu filho que vive na internet, você fala assim, depois eu vou falar com você. Depois eu vou falar com você. Mas isso deixa 1 dia, 2 dias, 3 dias e você nunca fala.
daqui a pouco você vê ele envolvido em coisas que ele não deveria estar envolvido porque você demorou um tempo gigantesco para resolver aquilo. Isso é procrastinação. Da mesma maneira que o curso é para você fazer 2, 3 aulas por semana, você faz uma e começa a falar, acreditar que o problema é minha vida é uma correria. Minha vida é uma correria, Rodinei. Vocês acham que eu ouço pouco isso? Nossa, tá uma correria danada. Eu não tô tendo tempo. Uma hora eu tenho que fazer isso, como se só com você aconteceria isso daí. Então a procrastinação é o que vai te sempre manter você, eu, em qualquer um, na pobreza. E aí depois você não tem 100 reais na tua carteira, né? Porque a gente sempre fala que o problema não é não ter 1 milhão na conta. O negócio é não ter 100 reais. Quantas pessoas eu não conheço que recebem no dia 5 de manhã e no dia 5 à tarde não tem mais o dinheiro? Não tem mais nada. E deixa para o mês que vem. Dia 5, o mês é até o dia 30. Então são 25 dias vivendo no limite. E aí eu pergunto para você, até quando você vai viver vivendo no limite? Eu particularmente não consigo entender. Mas se você se perguntar, talvez você consiga se entender e entender o quanto é importante isso que nós estamos agora querendo engajar num desafio diferente para a nossa vida. Outra coisa que é um inimigo mortal são crenças limitantes. E o que é crença? A pessoa acredita naquilo. Como dar um exemplo? Tem gente que acredita que exercício físico não faz nenhuma diferença na vida da pessoa. Tem gente que fala, mas eu trabalho o dia todo, eu fico andando para lá e para cá o dia todo, eu fico subindo escada, Rodinei. E aí eu falo, mas você tem que fazer um exercício físico específico para o seu coração, para o seu rim, para as suas pernas, para o seu músculo, para a barriga da perna, para o glúteo, para o bíceps, para o tríceps e assim por diante. Você precisa. Mas a pessoa fala, não, Rodinei, isso não serve para nada. Tem gente que tem uma crença tão grande que acredita, que fuma e diz que o cigarro não mata. A minha avó fumou até os 176 anos e morreu atropelada. Isso são crenças limitantes. Crença de que é como a pessoa que não entende que estudar transforma a vida da pessoa. Imagina você ter um filho, deixa o seu filho sem estudar. Deixa. Ele fala, eu não gosto de ir para a escola, então não vá. Por que você não faz isso? Por que com o teu filho você insiste em ele estudar e para você não? Isso é crença. Você acredita em coisas do arco da velha. E essas crenças, você precisa ficar atento. Porque só você tem o poder de mudar elas dentro de você. E ainda vem pessoas como inimigo. Aqueles que falam, isso não serve para nada para sua vida. Você não vai conseguir. Você está perdendo o seu tempo. Você está jogando o seu dinheiro fora. Você vai encontrar inimigo também como uma pessoa. Olha que eu deixei as pessoas por último. Aquelas pessoas que não estudam, que não querem melhorar de vida e vivem te influenciando para fazer coisas tipo, vamos pro bar, vamos tomar uma, vem aqui na minha casa para conversar fiado. Quantas pessoas você encontra também e seus inimigos? A maioria das vezes os obstáculos, os inimigos não estão fora, estão dentro da gente, dentro da nossa cabeça. Você vai começar a entender que existem certas pessoas que torcem para você, mas existem outras pessoas que torcem contra você. E torcer contra você necessariamente não é que quer ser seu mal, quer ver o seu mal. Mas as pessoas não se sentem bem quando você se dá bem melhor do que elas. É impressionante isso daí. Muita gente vai te apoiar, outras pessoas vão te criticar. Os testes, os aliados, os inimigos, eles não chegam aqui para fazer você desistir. E é isso que você tem que aprender. Eles não estão vindo, o mundo não está te mandando, Deus não está te mandando essas pessoas para fazer você parar. Pelo contrário. Ele está te mandando isso para fazer você, com esse relacionamento, com essa vivência, aprender que você pode ser melhor do que isso. Eles vêm para te preparar para aquilo que você deseja conquistar. É assim. Cada inimigo que você supera, o mundo revela uma versão diferente sua. Você se conhece muito melhor. Essa fase 6 dos testes, dos aliados e dos inimigos, ele mostra pra gente o seguinte: a jornada da vida não é vencida para quem não teve obstáculo, é vencida por aqueles que continuam, mesmo quando os obstáculos aparecem. Os testes, eles revelam a nossa força, a sua força. Os aliados, eles renovam a nossa esperança. E os inimigos, eles mostram onde a gente, onde eu e você
ainda precisa crescer. E acredite você, no episódio 7, você vai notar que você vai entrar em momentos muito mais intensos. Você vai mergulhar num mundo que você jamais será a mesma pessoa. Não perca!